Mas eu tava falando um negócio do homem, que é um achismo uma vez eu fiz fiz um podcast com o tema depressão. E eu joguei no Instagram Uhum. e eu só tive elogios, do tipo, pô, parabéns, esse tema, tal. Eu joguei esse mesmo trecho no Facebook. E o Facebook foi um massacre. Do tipo, frescura e tal, tal, tal. Então eu percebo que essa geração quem tá no Facebook é tia Sim, Neide, 65 anos. sim, Quem tá no Instagram é uma turma de 28, 30 anos. sim. Tu sente isso, esse preconceito geracional, talvez? Ainda sim, ainda existe, sim. O paciente chega para mim e fala, eu acho, porque é um achismo, Sim. eu acho que eu estou depressivo, Uhum. né? Mas as pessoas não acreditam. As pessoas não conseguem entender. Elas falam que vai passar, né? Então, na verdade, ainda existe esse tabu que a depressão, ela é... Então, mas a depressão é um sintoma de agora ou já Não, não, acontecia já acontecia. em 1970? Sem dúvida. Talvez a A minha mãe tinha depressão, depressão, ela achou que sem ela, é porque ela dúvida. não Tava comeu triste. quiabo. Sem É. dúvida, sempre foi, sempre vai existir. Ah, É é? uma parte funcional do nosso cérebro, então sempre vai existir. Lógico, alguns despertam, outros não. E depende da situação de vida que você está passando, depende de como você trabalha e como você vê a sua situação de dor. Mas tinha homem da caverna depressivo, então. Da caverna eu não sei. Sim, mas assim, às Da vezes caverna eu não Pedro Álvares sei. Cabral tava com uma puta Pode ser que depressão, aconteça, O sim, Pedro pode ser Oscar que com aconteça. certeza tá com depressão, sozinho porque naquele aquele barco. barco sujo. Sozinho, exatamente. Tiradentes, você acha que não ficou com deprê? Pô, vai É, ser Pode, enforcado. é. pode Porra, ser, sim, sem sombra de dúvida. vai ter Mas é muito like. antiga. É muito Entendi. Eu não antiga, muito sabia que antiga. era tão Você antigo. estava falando para mim da ansiedade, nós estamos Sim. falando sobre ansiedade, né? Eu atendi um paciente que ele foi para a clínica vestido de Homem-Aranha, Aí parou. Peraí que eu quero ouvir isso aqui. né? Fui buscá-lo na recepção, ele estava vestido, trajado de Homem-Aranha. O que que eu tinha para fazer naquele momento, né? Peguei o paciente, levei até a sala, começamos a conversar, eu não questionei o porquê que ele estava assim, porque ele é um indivíduo, ele é um ser humano. Levei até a sala e qual que era o problema dele? Ansiedade. Eu passei tempos com ele trabalhando a ansiedade e a fobia. Não, mas peraí, deixa eu tentar entender. Tá. Pra onde foi o Homem-Aranha? Peraí, exatamente. Quer dizer, será que eu passo ter o síndrome de pânico e virar o Homem-Aranha? É tipo assim, é uma. Ele Não. chegou no nível desesperador. Ele chegou no nível, ele até hoje, ele nunca quis trabalhar esta questão. Ele trabalhou a ansiedade. E ele ia trajado. Então, eu não conseguia nem ficar com ele na sala, né? Era uma sala mais ou menos de 10 metros quadrados, e eu não conseguia porque ele era fóbico, ele tinha fobia do ambiente. Então, eu tinha que fazer com ele em um outro ambiente, que era em um jardim, fora da clínica. E nós ficávamos do lado de fora, em São Paulo, Ele subia horário pela de parede. almoço, não, Assim. horário de almoço, fazendo a terapia dele. E aí você me pergunta, mas o que que é isso, né? Em nenhum momento ele quis trabalhar porque que eu sou ansioso. Porque ele é o Peter Parker, cara. Entendeu? Qual mais Exatamente. casos você tem aqui pra contar pra Um gente? caso muito, aí entra muito a psicóloga que você perguntou, né? Como que a psicóloga lida com essas coisas? Como que ela tá ali, um paciente atrás do outro? A gente tem que fazer chavinhas, né? Desligar chavinhas. Se eu atendo em uma hora, eu estou falando com você, daqui a pouco eu estou falando com ele, daqui a pouco eu estou falando com ele, né? Como é que faz pra A você cada sair de um suicídio, 2h30, aí chegou o Maurício? Não, porque o Eu tô com um Marcão. grande problema com o Marcão. Como é que você trata isso? lido, fecho aquela Casinha ali, portinha, é. aquela caixinha, eu fecho ela. Isso também é um tempo de experiência, porque senão você fica pensando no paciente que aconteceu, Pois é. né? Eu tô com um problema que eu quero te matar, doutora. Ah, beleza. Agora vamos falar com o Vamos falar Carlos, com... tem ansiedade. Exatamente. Então eu fecho aquela caixinha. Quando a gente consegue fechar aquela caixinha e entrar pro próximo. Agora eu vou te contar essa. É, Eu atendi a um paciente também, que ele foi bem na época que o Coringa, o filme do Coringa surgiu, Puta, eu lembro dessa época aí. né? Você só atende super-herói, né? Eu só atendo E você é DC e Marvel, né? Ela não tá... Exatamente. Foi uma das experiências mais assustadoras para mim, né? Por quê? Eu vou explicar. Eu estava atendendo, ele chegou e a primeira coisa que ele me falou foi assistir Coringa. Sentou, colocou a mochilinha do lado, entrei, fechei a porta e ficamos ali. E ele começou a contar que ele super se identificava,
que ele se identificava com a personalidade dele, Nossa. né? Que ele faria a mesma coisa que o Coringa fez. E aí eu comecei a aprofundar. Eu falei, ok, se ele está nessa situação, vamos começar a aprofundar. Bom, fiz a sessão inteira ele falando demais do Coringa, e que ele faria, que ele não sei o quê, que ele achou super certo o Coringa ter feito, e eu, obviamente, ali mantendo a minha Postura. postura, né? Bom, terminando a sessão, eu levantei para abrir a porta. Quando eu fui abrir a porta, o que que aconteceu? Estava trancada, Puta. né? Então, na hora que eu olhei, que eu pus a mão na maçaneta, a porta estava trancada. E aí, na hora que eu olhei, não vi a chave, eu falei, cadê a chave da porta? Eu não deixo a porta trancada de forma alguma, né? Mas, naquele dia, eu deixei a chave, né? Inclusive, há uma sugestão, nunca deixe chave na porta. É. Eu deixei a chave na porta e eu entrei primeiro, ele entrou logo em seguida. E ele pegou a chave e colocou a chave na bolsa. Então, na hora que eu perguntei, você trancou a porta? E ele falou para mim, aham. Virou na mochila onde ele estava, começou a procurar na mochila a chave, e aí ali foi o meu desespero. Porque eu pensei, qualquer coisa vai vir dali, Uma arma. né? Uma arma, uma faca, eu não sei qual que era a intenção dele. E ele estava falando comigo sobre o Coringa a sessão inteira, né? E eu já estava preocupada com aquela situação. Então, na hora que ele olhou, eu falei, pronto, agora eu não tenho mais o que fazer. Mas me fala esse desfecho. Você tá vivo, o que que aconteceu? Estou viva. Ele foi, mexeu muito na mochila, ficou mexendo. Eu falei, achou? Onde está? Tá aí com você? Comecei a perguntar, ele simplesmente tirou e falou, não, a chave está aqui. Eu falei, por que que você trancou? Ele falou, não percebi. Tá. Qual era a intenção? Eu não sei. Mas existiu um perigo ali para mim, com certeza, foi nítido, tá? Não sei se ele faria algo, só que ele falando a história me colocou, e aí eu não sei se vocês lembram, o Coringa, né, pelo filme do Coringa, não quero dar spoiler, Não, mas mas spoiler, todo mundo já viu. exatamente, mas ele mata a psiquiatra, né? Sim. Então a primeira coisa que eu pensei, falei, agora eu vou embora. Cara, eu ia me cagar todo. Eu fiquei exatamente muito assustada. Eu fiquei extremamente assustada. Coisa louca. Agora eu quero ver outras. Se essa daí. Quero outras histórias. Você deve ter outras Não, aí. a pergunta é, você voltou a atender ele? Voltei a atendê-lo. Olha, que corajosa. Sim, voltei a atendê-lo. Eu fiquei ainda com ele, acho que um ano e pouco ainda. Eu voltei a atendê-lo, fiquei com ele há um bom tempo, mas eu fiquei trabalhando muito esta questão. Cara, O porquê deste momento, né? O porquê tão, a identificação tão forte. Eu fiquei trabalhando isso, mas sempre com muita cautela. mas em que momento a sua ética profissional ela deve ser entregue? Porque assim, você deve ter muita história. Muito. Você não pode falar da Carlinha. Você pode Não. falar, teve um paciente, tal. Sim. Mas onde é que vira a chave da Aline fofoqueira e a Aline terapeuta? Porque você deve ter vontade de contar pra alguém alguma coisa ou outra. Conto para a minha terapeuta, Sim. né? Mas além disso, assim, por exemplo, chega eu vou na Certo. terapia, eu falo assim, eu estuprei 3 mulheres no Brasil inteiro, blá, 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 blá. Certo. Porra, eu fiz um crime. Sim. E aí? Não, é nesse caso, tá? Se eu sinto que tem um prejuízo a mim, eu posso denunciar. Isso eu posso. E se eu não tiver prejuízo a você e eu tô te confessando um crime? Aí eu não posso. Você não pode? Uh-uh. Cara, se chegar um cara, isso é um código de Isso é um vocês. código de ética. Nós temos o código de ética do psicólogo, né? Do CRP. Aham. Por isso que a gente fala aqui sempre muito em sigilo. Eu comento de casos, mas eu não posso dizer exatamente que foi dessa forma no dia tal, X tal. Né? Na Mas a verdade, polícia- ele está me confessando. É. Né? Eu posso ir lá e eu posso denunciar, eu posso fazer isso. Uhum. Mas se ele está me pedindo sigilo, aí eu vou procurar meios para entender se de fato é arriscado para mim ou não. Mas você já chegou a lidar com alguém que tenha feito alguma Já coisa? cheguei a lidar, na verdade, na faculdade, um pai que abusou do filho. Mas isso foi na faculdade, então eu estava protegida. Sim, mas fora isso, assim, assassinato. Não, nunca. Não, nunca.